programa Ciência e Espiritualidade, hoje com Eulália Bueno, falando um pouquinho mais sobre mediunidade e psicografia. Bom, Eulália, a gente falou, né, nos blocos anteriores, né, do que é psicografia, né, da importância dela, né, para as pessoas e também de como a gente perceber quando uma casa é boa e o médium também estar equilibrado. Mas em dias como hoje, né, que a gente está passando por um processo, né, de transição planetária, né, essa comunicação ainda é muito importante. O que a gente pode aprender um pouquinho mais dessa comunicação entre mundos? Nós precisamos aprender que essa transição planetária vai começar de dentro de nós para fora. Não é a Terra, planeta, que vai se transformar, vai se embelezar e vai fazer com que a nossa alma tome o mesmo rumo. E o primeiro passo é nós aprendermos a interiorizarmos. O que é isso? A buscar o nosso eu espiritual através da oração, de 1, 2, 3 minutos por dia, em 24 horas não é nada, de realmente desligar de tudo que é material e passar a conviver comigo alma. E eu vou começar a sentir que esta não é a minha única vivência, que há objetivos incompreensíveis ainda para mim, para que eu esteja vencendo essa etapa. Logo, isso está acontecendo com o meu ente querido que já partiu. Então, esse ente querido é uma pessoa que eu amo. Eu, às vezes, questiono como é que uma pessoa que ama você, por exemplo, e já está numa condição de se aproximar e te fazer sentir esse amor através de um aroma que você conhece, do toque de uma música, ou até do ressoar da palavra dentro do seu campo mental. Eu te amo, porque ele precisa procurar uma terceira pessoa para tornar impessoal um amor que sobrevive a tudo. Então, que a gente aprenda que nós somos viajores das vidas, sim, mas que estamos evoluindo, o nosso destino é a angelitude e, com isso, a proximidade dos mundos que hoje não se tocam, eles vão se tocar dentro do nosso coração. Então, a psicografia, ela vai caminhar para o seu fim. Nesse termo, ela vai sim ser mais elaborada em livros com mensagens, com estudos, para que haja o despertamento desse homem novo. Esse homem que vai compreender que aquele ser não morreu, ele venceu uma etapa e continua esperando pelos seus amores que ficaram. E essa interconexão entre os mundos, ela está muito viva e é muito capaz de existir dentro de nós mesmos, no nosso coração. Certo, a psicografia como algo material, então, ela está caminhando para o seu fim? Sim, porque na realidade o que a pessoa quer? Algo materializado para ter como prova que aquele ser já partiu. Mas qual é o processo de transição? É exatamente o contrário, é a desmaterialização. É a meu reconhecimento da minha concepção como espírito. E eu, espírito, não sou material. Eu sou energia e as energias são ilimitadas. Quando eu oro, eu extravaso o corpo material e entrelaço as energias que eu amo, trazendo delas perfumes, lembranças. É como aquele ditado lindo, né? Que as mãos que distribuem rosas ficam sempre com perfume. Então, a gente aprendendo a alma que é, nossa alma não é prisioneira. Nós precisamos deixá-la caminhar mais livre no mundo espiritual e abraçar sinceramente aqueles que lá se encontram. Certo. Bom, Eulália, muito obrigada por participar aqui do Ciência e Espiritualidade, falando lindamente sobre a psicografia, né? Foi um grande prazer para nós. Você que está em casa, já sabe, mande seu comentário, a sua sugestão. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, agora é a sua vez. Muito obrigado a Eulália, muito obrigado, Giovana. A mediunidade, ela não é uma característica ou uma propriedade do espiritismo. Ela é própria do ser humano. Desde que existe ser humano, existe mediunidade, já temos vários relatos sobre esse assunto. E Allan Kardec já nos asseverava que a mediunidade não é uma característica do espírito ou da alma, mas é uma característica biológica.
Ou seja, a percepção do plano espiritual é uma percepção que se dá através dos nossos mecanismos fisiológicos enquanto estamos encarnados. E existem alguns indivíduos que percebem isso de uma maneira mais clara e outros de uma maneira menos clara, que são os que nós chamamos de médiums. Mas todos nós somos médiums. A nossa estrutura cerebral, a nossa estrutura neural, ela nos permite a percepção desse plano espiritual, às vezes de uma maneira mais sutil, através de uma intuição, através de uma percepção menos clara, ou de uma maneira bastante objetiva, como é o caso dos videntes, dos psicofônicos, etc. Nós temos nos ocupado desse assunto de uma maneira bastante objetiva, tentando entender os mecanismos cerebrais que regem essas diferenças, ou seja, quais são as características que tem determinado o indivíduo para perceber o plano espiritual de uma maneira mais clara e o outro perceber de uma maneira mais sutil. É o que nós temos chamado de neurofisiologia da mediunidade. O Dr. Nubur Fakuri, lá de Campinas, tem auxiliado muito nessa construção desse conhecimento. Mas, de qualquer maneira, é importante nós percebermos isso, que o fato de nós sermos médiums é um fato que está ligado às nossas características físicas e que, diante disso, nós temos que nos cuidar para que essa característica possa estar ou neutra ou agindo a nosso favor e nunca contra nós. E essas dicas que a Eulália trouxe para a gente são fundamentais para que você mantenha-se saudável diante das influências do meio espiritual, do plano espiritual, e que vão agir de uma maneira mais contundente ou não em você. Na Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, foi realizado um trabalho pesquisando essa característica fisiológica na sua herdabilidade. Ou seja, nós pesquisamos médiums e esses médiums têm, as pessoas que são médiums, elas têm ou ascendentes e descendentes médiums também. Ou seja, os pais, os avós e os seus filhos têm uma maior chance de serem médiums porque é uma característica herdada e que essa característica é mais comum em mulheres. Mais ou menos 2 mulheres para cada homem. Então, isso já são dados que estão sendo levantados, que de uma certa maneira já eram percebidos pelos espíritas, mas que agora estão se tornando dados científicos, objetivos, para que nós possamos entender melhor essa característica fisiológica que é a mediunidade. E até para que, no futuro, a medicina, especialmente a psiquiatria, possa agir de uma maneira mais eficiente, fazendo um diagnóstico mais claro sobre os processos mediúnicos e as doenças do processo mediúnico, que no caso, a mais importante seria a obsessão. Então, se eu conheço o fenômeno, eu entendo como ele funciona, entendo os mecanismos físicos e espirituais desse fenômeno, eu estou mais apto a perceber os distúrbios desse fenômeno e a instaurar terapêuticas e tratamentos para corrigi-lo. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Espero também poder contar com você no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá e muito obrigado.